Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Nossa, vamos esperar um pouco as pessoas irem entrando para começarmos. Enquanto isso, eu adianto, vale lembrar que este ano o grande encontro da educação, por conta da pandemia, ele será digital. Do dia 24 ao 27 de agosto, serão 4 dias, inscrições gratuitas pelo site www.grandeencontrodaeducacão.com.br. E a live de hoje é um pré-evento para o Grande Encontro. E o tema de hoje é transformação e identidade. Como conduzir as necessárias mudanças sem perder a personalidade da escola. Acredito que as pessoas já devem estar entrando, já dá para iniciar também, né? Porque se fica esperando muito, quem já entrou fica nessa expectativa. Bom, a proposta aqui é descobrir o que o CNA vem aprendendo nesses tempos de pandemia, uma vez que eles possuem programas tanto para a escola, mas possuem a rede de idiomas. Eu estou com o Marcelo Barros, ele é diretor de educação do CNA, e com José Carlos de Souza, que é o diretor de operações do CNA. E aqui a ideia é um bate-papo, é uma troca para ter uma troca de experiências mesmo com o que eles já estão vivenciando, né, nesse período. Tenho certeza que vai ser algo bem rico para as escolas. E eu já vou começar, então, com uma pergunta para o José. Mas, assim, caso o Marcelo também se sinta à vontade, quiser complementar ou achar que a pergunta é mais para ele, não tem problema, ok? Ok. Combinado. Obrigada, primeiro, né, pela presença de vocês. Obrigado. E, bom, José, sobre o isolamento social e a transição do presencial para o digital, o CNA estava preparado para essa mudança ou teve que se preparar no decorrer? Como que está sendo essa experiência de transição? Ok, obrigado, Laura. Bem, boa noite a você, boa noite a todos e a todas, né, que nos assistem. Laura, preparados nós estávamos, mas nós não sabíamos que estávamos. Eu acho que essa aqui é a verdade. Nós tivemos, acho que ao longo desses últimos anos, uma série de inovações que foram trazidas aí à nossa marca, mas, na verdade, eu acho que, como a grande maioria das pessoas, a gente teve que descobrir, né, no longo desse processo, como fazer chegar até os nossos alunos, né, através das nossas escolas, essas mudanças, né, esse processo propriamente. Então, assim, respondendo objetivamente, eu acho que nós tínhamos o conteúdo, nós tínhamos a plataforma, mas nós não usávamos ela dessa forma, né? E isso vale para muitas questões, porque o CNA é uma rede nacional, nós estamos presentes aí em quase todos os estados, com exceção de Roraima. E por ser um país continental, a gente teve muitos aprendizados também, porque mesmo a pandemia, ela não aconteceu no Brasil ao mesmo tempo, e então houve um delay em relação de algumas regiões em relação a outras. Então, para algumas escolas também houve um tempo maior de preparação, mas a verdade é que nós tínhamos esse material, né, que era usado em sala de aula, para as lousas interativas, que pôde ser adaptado para uma plataforma à distância. E isso nos ajudou bastante, né, obviamente, aí com a ajuda da nossa rede, dos nossos franqueados, e, sobretudo, da nossa equipe pedagógica que soube usar e se adaptar a essa realidade. Se o Marcelo quer complementar com alguma coisa em relação a esse tema? Bom, o José foi brilhante, como sempre, mas eu queria focalizar exatamente essa última parte da fala dele, que é a questão da aprendizagem coletiva, né? Antes eu quero agradecer, obrigado, Laura, pelo convite, obrigado a todos que estão nos assistindo pela presença. Estamos muito honrados, o CNA está muito honrado de estar aqui no Esquenta para o Grande Encontro da Educação, né, que nós já estamos aqui no pré-evento, estamos muito felizes com essa oportunidade e de podermos efetivamente contribuir com algumas ideias, espero que sejam minimamente úteis. Voltando à pergunta e à resposta do José, o que eu queria focalizar aqui é a questão da aprendizagem em rede. O CNA já vem trabalhando com tecnologia desde 2015 de uma forma bastante integrada a todos os nossos cursos, aos produtos. Isso é oferecido também pelo nosso programa para colégios, que é o CNA na Escola, e temos, inclusive, uma parte do nosso grupo que trabalha com cursos integralmente à distância. Então, a gente já tinha esse, que é o CNA Go.
Então, a gente já tinha esse know-how, ou essa familiaridade instalada na casa, o que nos ajudou bastante. Mas mais precioso que isso foi o fato de, como o José disse, a gente ter aprendido com a rede, e isso fez com que o trabalho dessa transformação fosse coletivo e rápido. Para vocês terem uma ideia, nós instauramos o nosso comitê de crise para lidar com a questão da quarentena, do isolamento social e da pandemia, no dia 13 de março, no dia 16 a gente fez o anúncio para a rede, no dia 26 a gente já tinha o produto que a gente nomeou como CNA Live Class, que são os nossos cursos à distância, ao vivo, mesmos professores, mesmos alunos, mesmo material, só que em vez de ser na sala de aula física, isso acontece em plataformas de videoconferência. Nós elegemos o Zoom, então na plataforma Zoom de videoconferência, porque tem alguns recursos que são importantes e coerentes com a nossa metodologia. Então, essa aprendizagem coletiva, em grupo, foi muito legal. Basicamente, o que eu quero dizer é que tinha muita gente com vontade de que isso desse certo. E aí acabou funcionando muito bem e temos excelentes resultados que a gente fala mais adiante. Que bacana a importância de uma equipe, de fato, unida, né, e com um objetivo. E, Marcelo, qual tem sido o retorno dos alunos? Eles estão mais engajados? Você consegue perceber alguma diferença? Consigo sim, Laura, obrigado. E, na realidade, isso emenda com o que eu acabei de falar, né? Todo mundo queria que desse certo, e isso funcionou muitíssimo bem. Nós temos, no começo a gente pensou, como vai ser... Bom, eu quero excluir aqui do começo da minha conversa os alunos que estão no nível da educação infantil, porque esses a gente fez uma opção bastante coerente, bastante, digamos, deliberada, de não trabalhar com as aulas à distância. Mas a partir daqueles que já poderiam ter mais tranquilidade com o uso dos dispositivos, a gente tem tido, ou vem tendo, um resultado muito, muito bem sucedido. Existe não só a questão de que os alunos efetivamente se engajaram nas aulas, que a ponto de a nossa frequência às aulas ser ainda maior do que era quando tínhamos as aulas presenciais exclusivamente, mas aqui cabe uma observação importante, que é o fato de que também a concorrência diminuiu, né? Porque, especialmente para os nossos alunos jovens, adultos e adultos, não tinha a balada, o restaurante, sei lá, o fim de semana, o namoro, as coisas ficaram mais restritas, as pessoas ficaram em casa, e a gente entendeu, e pelo próprio depoimento dos alunos, que uma maneira muito interessante de passar o tempo em casa foi ampliando a possibilidade de aprender e de estudar inglês e espanhol. Então, respondendo claramente, sim, nós percebemos uma diferença, um aumento do engajamento dos alunos. Eu quero até acrescentar à sua pergunta a questão também da aprendizagem. Porque eu, assim, cabeça de professor, por muitos dos que estão nos assistindo, e eu há mais de 30 anos, a gente quer saber, afinal de contas, como é que está a aprendizagem. E nós já tivemos agora a conclusão do primeiro semestre letivo, que aconteceu quase que integralmente à distância, e os resultados de aprendizagem são equivalentes ou melhores do que aqueles que a gente tinha presencialmente. Por último, o que eu quero acrescentar, e na realidade eu estou emprestando uma fala do José Carlos, é a questão de que nós realmente acreditamos que boa parte do que aconteceu foi porque nas escolas já havia um relacionamento construído entre esses alunos, professores, equipes, tanto nos cursos das escolas CNA, quanto no CNA na escola, a ponto de haver colégios que vieram perguntar para a gente como que poderiam fazer isso para as outras disciplinas que não inglês. Então, essa questão do relacionamento, da construção dessa proximidade foi extremamente importante para os resultados de engajamento e, consequentemente, de aprendizagem. Perfeito. E só um parênteses, eu apresentei vocês, mas eu esqueci de me apresentar. Então, eu sou a Laura Rachid, eu sou subeditora da plataforma Educação. E, bom, neste período de isolamento, de tantas transformações, o que a escola precisa ter em mente que não foi alterado? O que ainda permanece? Aí eu não sei qual dos dois se gostaria de responder. Eu acho que a gente continua nessa mesma toada, eu começo e o Marcelo complementa, e complementa sempre muito bem. Mas a gente brinca, na verdade, que quando começou tudo isso, eu acho que a pergunta mais acertada a se fazer naquele momento não era o que fazer, mas como fazer. Porque, verdadeiramente, todos sabemos o que fazer, né? E acho que nesse espírito, que eu acho que é importante dizer que
aquilo que está por trás, né, da nossa missão, aquilo que a gente tem como valores, isso não vai mudar, isso não pode mudar, isso precisa permanecer. Mas, e aí vem então talvez outra frase que eu acho que diz muito, que é quando você tem em mente que é preciso mudar para que a gente possa permanecer os mesmos, para que a gente possa continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Eu acho que o principal ponto é esse, a gente teve que encontrar aí, através da tecnologia, saídas, né, formas de poder chegar até o aluno, de poder dar conta do nosso recado, mas a nossa essência não muda, né? E isso serve para todos nós, eu acho que para todas as instituições de ensino, e enfim, todos que prezamos pela qualidade, pelo aprendizado dos nossos alunos, a gente continua fazendo, e agora, na verdade, contou com alguns aliados, né? O Marcelo brincou ali, mas é um fato, né? O nosso aluno, ele está mais engajado, ele está mais próximo, enfim, a escola, no nosso caso, foi uma válvula de escape para muitos que usaram dessa plataforma para poder encontrar os seus amigos, para poder, enfim, interagir e, com isso, ainda continuar o aprendizado. Mas acho que passou por isso, acho que nós encontramos outras formas de fazer a mesma coisa, mas continuamos fazendo a mesma coisa. O propósito, né, ainda a essência ainda permanece, né? É interessante que você tenha falado sobre o propósito, Laura, que era isso que eu estava pensando aqui. A pergunta, o título da nossa apresentação é como conduzir as necessárias mudanças sem perder a personalidade, a identidade da escola. Então, o propósito do CNA, usando a palavra que você acabou de usar, Laura, é educar para o desenvolvimento das pessoas e a construção de uma sociedade melhor. Nós realmente acreditamos que com quase 500 mil de alunos que a gente atende por ano e tudo, a gente está ajudando o mundo a ficar melhor, por meio, no nosso caso, do ensino de idiomas, né? Então, isso posto, isso era o que a gente não podia perder. Aí eu vou inclusive, aqui citar um palestrante querido do CNA, que é o Arthur Igreja, que já esteve conosco, quando ele fala que é no momento de crise desses que a gente entende quem que estava pura e simplesmente seguindo o fluxo, ou indo com a maré, com a correnteza, porque de repente a correnteza virou. Então aquelas escolas, que certamente não são as que estão nos assistindo, porque essas estão interessadas em se desenvolver, mas a gente tem aquelas escolas, também por experiência, como consultor de colégios e tudo para programas de inglês, que elas são escolas fazedoras, ou seja, elas fazem coisas e fazem muitas e fazem muito bem, mas elas não sabem muitas vezes, ou algumas vezes, por que estão fazendo aquilo. Fazem porque os pais pediram, fazem porque viram na internet, fazem porque a escola do outro lado da rua faz, e isso definitivamente não é o caso do CNA. Então, quando o Zé fala a gente mudou para permanecer o mesmo, é exatamente isso. O que a gente mantém? Esse propósito e um compromisso inabalável com a qualidade da educação. Então, assim, se a gente tivesse entendido que no meio à distância seria impossível entregar uma qualidade equivalente àquela que a gente fazia em sala de aula, nós não teríamos nem começado. Mas aí, estudando naqueles 10 dias que a gente mencionou, assim, sábado, domingo, feriado, dia santo, a gente ficou bastante dedicado a isso, para chegar à conclusão de que era possível manter o mesmo propósito, a mesma missão, o mesmo trabalho, pelo menos durante algum tempo. Na nossa ingenuidade, a gente achou que seriam talvez 2 meses, qualquer coisa assim, que a gente poderia fazer isso sem prejuízo para os nossos alunos. Eu acho que essa é a grande questão. Então, as escolas que têm a sua identidade falando, dizem, olha, isso é o que eu quero fazer, é nisso que a gente acredita. Aí é hora de perguntar, dá para fazer à distância? No caso do CNA, felizmente, sim, com a adoção de 100% das nossas escolas e cerca de 97% dos nossos alunos. Então, foi possível, mas se tivesse que haver qualquer tipo de concessão em termos de qualidade e daquilo pelo qual a gente é reconhecido, como o próprio relacionamento que eu falei antes, não teríamos feito. E você tocou num ponto, acho que dos 97 dos alunos, aí eu aproveito. E a captação, a retenção e a evasão? Há algum impacto? Vocês já estão sentindo alguma coisa por conta da pandemia?
Bom, Lau, eu acho que, assim, para as escolas de idiomas, de uma forma geral, o mês de março é um mês muito importante ainda, né? E a nossa captação ela foi interrompida lá, como o Marcelo disse, no dia 13 de março, quando alguns governadores, né, no caso o governador do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, anunciaram aí a interrupção das aulas, e todos sentimos isso, porque foi aquele momento bastante confuso, né? Nós não sabíamos ainda, enfim, até conseguir colocar de volta o trem nos trilhos, teve ali, acho que foram quase 2 semanas, mas isso não aconteceu só conosco, aconteceu com os alunos, aconteceu com um monte de gente. Então, veja que aquele prospect, aquele aluno, né, que estava se preparando para iniciar, e que pensava ir lá na última, pegar o último bonde que estava saindo ali, esse ele pensou 2 vezes e falou, não, deixa eu esperar para ver o que vai acontecer, vamos aguardar um pouquinho. Do ponto de vista da evasão, aconteceu um negócio bastante interessante nas nossas escolas. Nós tivemos uma diminuição absurda do índice de cancelamento de contratos. Então, historicamente, né, as nossas escolas têm uma evasão natural, que acontece do início até o final do semestre, mas o cancelamento de contratos caiu muito, assim, houve uma diminuição muito grande. O que aconteceu foi uma outra modalidade, que seria o que é de trancamentos, ou de transferência de semestre, né, aqueles alunos que pedem que o contrato seja interrompido naquele momento para poder retornar no semestre seguinte, e sempre com justificativas, na grande maioria, que foi dificuldades com o acesso à internet. Nós tivemos casos de famílias que se mudaram para o interior por conta da pandemia, foram, principalmente no interior, que foram para fazenda, foram para lugares onde a internet tem dificuldade maior de acesso. E houve também casos, como o Marcelo também já citou, dos alunos muito pequenos, e aí a gente realmente entendeu que não seria a forma mais adequada. Mas, de uma forma geral, nós tivemos um aumento da presença de aluno, né, uma diminuição aí das faltas, com uma participação mais efetiva dos alunos, e uma diminuição, portanto, perdemos na captação e tivemos uma pequena evasão ao longo do semestre. Ok, obrigada aí pelas explicações. E mudando um pouquinho, esse momento, ele está sendo um baita desafio para todo mundo, inclusive os pais, porque eles têm que conciliar o trabalho com a casa e com os filhos. E vocês, curiosamente, dizem que houve um maior engajamento das famílias nesse processo de aprendizagem dos filhos. Vocês podem explicar um pouquinho essa experiência? Claro. O que acontece, Laura? Vamos começar dizendo o seguinte, mais uma vez, os alunos muito pequenos, os mais jovens, a gente optou por não desenvolver os cursos agora. Então, isso já a gente sabe dos pais, dos alunos de educação infantil, que essa é uma das grandes questões. A outra questão que acontece, e é uma característica de escolas eletivas, como é o nosso caso, é a carga horária. Então, nossas aulas são para as crianças 2 vezes por semana, de 1 hora de duração, e para os jovens e adultos de 1h15, também 2 vezes por semana. Então, isso acaba fazendo... E outra coisa, na maior parte das aulas, a depender de como é a identidade de cada escola, os alunos têm que ficar muito quietos. A nossa aula é o contrário. Como a gente trabalha com a abordagem comunicativa, a nossa aula é barulhenta, é divertida, tem muita interação, tem bastante risada. Então, o que acabou acontecendo é que aquela 1 hora, 1h15 que os alunos estavam lá, acabava se tornando algo divertido, não só para os próprios alunos, sejam crianças ou adultos, como também para os pais. Então, a gente teve um número bastante razoável de depoimentos, né, José, de pais, de alunos, dizendo que estavam adorando participar da aula e ver o desempenho dos filhos. Então, veja, mais uma vez, voltando ao ambiente de educação como um todo, eu cheguei ao vídeo de uma diretora de escola falando, olha, eu estou muito preocupada, porque o meu professor está entrando na casa do aluno, mas o aluno também, o pai do aluno também está entrando na sala do professor. Então, quando a escola faz um bom trabalho, e ela me falou isso, eu sei que é uma excelente escola, uma excelente diretora, com uma excelente equipe,
Só que havia uma ou duas pessoas na equipe que ela estava efetivamente preocupada, uma pessoa muito próxima minha. Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Com a aula de inglês, os pais, especialmente aqueles que não sabem inglês tão bem, tiveram a oportunidade de ver e se matar de orgulho, de falar, olha, o meu filho falando inglês, interagindo na sala de aula, e eles participando juntos. E os nossos professores, que tendem a ser não só muito jovens, como muito joviais, se aproveitaram, ou melhor, aproveitaram a situação para fazer atividades divertidíssimas. O próprio José Carlos tem uma história sobre um curso de espanhol numa das nossas escolas próprias, depois ele conta, né, Zé? Mas, assim, o que eu quero dizer? Olha, teve uma professora que foi lá e gravou, em vez de ensinar os cômodos da casa, que está num dos nossos livros básicos, no livro didático, foi mostrando cada cômodo da casa dela e orientando os alunos a fazerem o mesmo. E a gente recebeu esse material, foi realmente genial. Então, isso, os pais e famílias passaram a se envolver mais no processo, porque a escola de inglês, como é eletiva, ficava em segundo plano em relação à escola regular, né? Tem uma passagem que ela é típica, que a gente costuma a conviver com, são situações de que a criança, sobretudo os menores, né, quando chegam em casa para perguntar o que você aprendeu hoje na escola, e ele raramente diz o conteúdo, ele raramente diz o que aconteceu na escola. Ele fala, não aprendi nada, né? Às vezes até fala, eu brinquei, etc. E aí, eu acho que dessa feita, né, acho que o que acabou acontecendo é que os pais puderam participar muito mais desse processo e poder entender e ver a evolução, enfim. E tem uma outra coisa interessante que as reuniões com os pais, que normalmente tendiam a sempre ser um problema, porque as nossas escolas marcavam reuniões e convidavam os pais, a gente sempre teve uma adesão importante, mas muito difícil conseguir reunir e poder estar com todos os pais. E aqui houve uma mudança, realmente, eu acho que uma aproximação muito maior, e a partir também dessas facilidades utilizadas com essa plataforma, que também, além de ser usada para dar aula, ela também pode ser usada para fazer a reunião com os pais, reunião com os professores, porque reunião de professor também não é fácil, porque os professores têm vários compromissos, lecionam em escolas regulares, no nosso caso, ou os professores que só têm disponibilidade para determinado horário. Enfim, a plataforma também nos ajudou a fazer isso, né, e poder ter as nossas equipes reunidas também de uma forma mais fácil. Mas o que o Marcelo falava em relação a uma experiência que eu pude acompanhar, porque nós temos também 7 escolas próprias no CNA, né? Então, e elas estão sob o guarda-chuva da minha área, né, nessa gestão, e são aí em torno de quase 3.000 alunos que a gente tem nessas escolas próprias. E o que acabou acontecendo que, bom, numa dessas aulas, a tecnologia ela permite coisas, né? Então veja que os nossos professores também, muitos tiveram experiência de morar fora do país, enfim, e puderam trazer para a sala de aula, para essa plataforma, puderam trazer seus familiares, né? Essas famílias postiças que eles arrumam no exterior, quando se mudam e ficam na casa, fazendo intercâmbio numa casa de família, como falavam meus pais lá dos Estados Unidos. Então, no caso, a professora que fez o intercâmbio no México pôde trazer para a sala de aula os pais dela para essa interação com os alunos. Então os pais puderam contar como que estava acontecendo, como estava sendo no México, como que eles estavam lidando com a pandemia por lá, e aí, e falando com todos os alunos em espanhol, foi uma experiência muito produtiva para que esses alunos pudessem ter esse contato com nativos, né? E isso tem sido bastante comum, a gente poder, o Marcelo citou ali essas experiências feitas hoje nas escolas, de poder mostrar a casa, né? A gente teve várias situações de lives que foram feitas onde se ia todo mundo para a cozinha com uma lista de ingredientes passados previamente, puderam cozinhar comidas típicas de alguns países na língua em que se estava aprendendo, fazendo essa interação. Então, mais uma vez, assim, eu acho que o que não faltou no meio desse caminho foi encontrar formas criativas e de tornar esse processo mais leve para todo mundo, né? Eu diria que, assim, acho que a gente que está muitas vezes dentro da situação tem dificuldade para poder lidar com certas circunstâncias, mas por isso é muito importante ter mentorias, né? Poder ter as franquias, no nosso caso, elas nos permitem isso, né? A gente hoje consegue olhar para a nossa rede de 600
agora 622 escolas, e pode pegar, emprestar de uma experiência daqui e lá, enfim, e conseguir passar, fora aquilo que a gente vê, e muitas vezes também o fato da gente conseguir respirar fora e consegue chegar lá e ajudar. E eu vejo que as escolas regulares também têm essa possibilidade através, enfim, das editoras com as quais eles participam, enfim, através das parcerias como as que fazem conosco, por exemplo, ou com outras redes, enfim, é muito importante ter essas possibilidades para oxigenar e trazer essas experiências que vão enriquecer todo o processo, né? Perfeito, que bacana. E acrescentar só uma coisa, Laura e José, pensando agora, inclusive pensando usando o meu chapéu de professor, né? Quer dizer, há mais de 30 anos, a gente acaba pensando, não, eu já sei como isso vai se desenrolar. Eu acho que uma das grandes vantagens, olhando para o lado bom, o lado positivo disso que está nos acontecendo há 5 meses, né, é o fato de que a gente teve mais oportunidade de dar voz ao aluno. Então, a gente aprendeu com os nossos franqueados, com os nossos professores, com todas essas histórias que a gente está falando, mas eu vou falar para vocês que eu, com algumas décadas de carreira, estou encantado com o que eu venho recebendo de criatividade dos próprios alunos e que contribuem com isso para que as aulas sejam mais leves, mais divertidas e que até isso seja reproduzido em outras escolas da rede. Nossos franqueados têm grupos de WhatsApp, tudo. Então, que isso vai se multiplicando. Então, tem coisa tão criativa, da moçadinha de 10, 11, 12 anos, trazendo novidades para a sala de aula que não só contribuem para a aprendizagem, como fazem ficar bem divertido. Eu estou muito encantado com o que eu estou percebendo. Você pode dar um exemplo, assim, dessa criatividade que está vindo dos alunos? Você falou que estão trazendo, mas você pode dar algo mais específico, assim? Um dos exemplos foi aquele que eu falei da casa, né? Então, nós tivemos, nesse caso, a professora modelou, na realidade, mas a gente teve alunos que gravaram músicas com o que estavam fazendo, que criaram personagens e trouxeram para a gente, e, sobretudo, aqueles que efetivamente envolveram as famílias. Uma das coisas que mais me encanta, e volto ao começo da sua pergunta, lá, ao começo da nossa resposta, é como que os pais e animais de estimação, que hoje em dia são praticamente os reis das famílias, né? Como que eles todos passaram a fazer parte da sala de aula do curso de CNA. Então, isso foi, eu não tenho agora uma história específica de uma escola, se eu tivesse que desenhar uma linha mediana, é exatamente a criatividade das crianças de trazerem o mundo delas para dentro da sala de aula. Eu ouvi de uma mãe de aluno, ele tem 10 ou 11 anos, se eu não me engano, falando que para ele o orgulho de poder mostrar para os colegas o cachorrinho, o quarto dele, tudo, fez com que ele ficasse ainda mais ansioso pela aula de inglês. Então, isso tem sido muito encantador. Eu estou muito satisfeito com o que a gente está vendo nesse sentido. Que legal. E, Marcelo, você conversa com os educadores? Quais estão sendo as principais dificuldades e como orientá-los? Porque, de fato, fizeram exemplos lindos, mas eles não estavam, né? Eles não estavam acostumados com esse ambiente totalmente online, muitas vezes a linguagem, o plano de aula, alguma coisa deve mudar. Quais as principais dificuldades que eles estão relatando e como poder orientá-los? Obrigado pela pergunta, porque inclusive se me dá uma oportunidade de fazer aqui em público um agradecimento, que eu sei que eu falo em nome meu, do José Carlos, de toda a nossa equipe, que é um agradecimento a esses professores que em momento nenhum colocaram isso como uma dificuldade, como um empecilho. Dificuldade, talvez, porque em algumas circunstâncias realmente é difícil. Se você está numa cidade menor, tem um acesso à internet que é um pouco mais complicado, mas nenhum deles colocou isso como um empecilho. Então, eu sou muito grato ao nosso professorado. A gente está falando aí de cerca de 10 mil professores, talvez, para dar um número redondo. Mas o que eles fizeram? Eles abraçaram a causa e imediatamente se dispuseram a fazer algo que não foi para isso que eles foram nem contratados e nem preparados. Porque o nosso programa de formação e desenvolvimento previa aulas em sala de aula, com um componente tecnológico bastante significativo, mas fora da sala. E, de repente, em 10 dias, eles foram arrancados da sala de aula e atirados na frente de uma tela. Não é para qualquer um. E nós tivemos os nossos professores muito, muito disponíveis e, sobretudo, generosos. E aqui eu quero fazer um parênteses que eu devia ter feito lá atrás, porque parece que a gente está só falando de flores e que foi tudo lindo. Sim, na maior parte foi. Mas o que a gente não pode negar, e isso eu quero falar com os meus colegas professores que estão nos assistindo, é que eu sei que nós sabemos
que nós estamos numa situação privilegiada. Primeiro, a escola de inglês é um curso eletivo e não custa barato. Então, só aí a gente já tem uma situação bem diferente de outras, porque o nosso aluno tem acesso a uma boa internet, tem uma boa estrutura em casa para poder estudar, pela própria condição socioeconômica. A mesma coisa acontece com os nossos professores, que primeiro, nas faixa etária média, estão muito mais perto de você, Laura, do que do José e de mim, em termos de geração. Então, eles são jovens, a maior parte já é nativa digital, então, para eles, essa transição foi bastante tranquila. Essa é a segunda questão. E a terceira questão que a gente deve colocar, que é um privilégio nosso, volta àquilo que eu te falei lá atrás, que eu falei para vocês lá atrás. São 2 aulas por semana e curtas. Nós não estamos falando aqui de 4 horas e meia de aula de segunda a sexta. Então, feito esse parênteses, que é, sim, sabemos que estamos numa situação privilegiada, mesmo assim a gente tem feito, ou tem tentado fazer o melhor que a gente consegue dela. Então, nós estamos fazendo, o José Carlos foi responsável por um programa que foram 68 webinars. 68. 68 webinars num período, desde aquele período de março que a gente falou, do meados do mês de março, para poder instrumentalizar os nossos professores, os nossos educadores e toda a nossa comunidade CNA para falar, olha, essa é a realidade, isso é o que a gente sabe até aqui. Porque tem outra coisa, essa é uma doença, o que está causando isso tudo é um vírus, que é o coronavírus, que causa uma doença que é a Covid-19, que ninguém sabe muito. Então, o que a gente fez, muito mais do que vir com a resposta, foi canalizar para a nossa rede, inclusive os nossos professores, o que a gente foi descobrindo e aprendendo ao longo do caminho. Então, foi uma sucessão de lives, de webinars, a gente fez guias, a gente fez eu brinquei que está praticamente uma enciclopédia de guias, desde como trabalhar com os alunos à distância, como fazer a aula não ficar monótona, como recebê-los de volta quando for esse momento. Então, com essa instrumentalização, a gente tem conversado, sim, muito com professores, inclusive amanhã, depois de amanhã, eu tenho uma fala para os nossos professores da rede, exatamente para desmistificar certas questões da tecnologia. Mas nós temos aprendido muito, os nossos professores têm sido grandes parceiros, Laura. E uma última observação que eu queria fazer sobre essa pergunta sua, certamente o Zé vai ter o que acrescentar, mas a última observação que eu queria fazer é não ficar também... Tem o clichê, né? Eu nunca vi um clichê já é uma coisa chata, mas eu nunca vi um clichê se formar tão rápido quanto o tal do novo normal. Não, gente, o que não é normal é anormal. Depois vira normal de novo. Então, o que eu quero dizer com isso? Aí o povo, o novo normal, ninguém vai voltar para a sala de aula, porque vai ser tudo à distância, porque blá, blá, blá. Calma. Respira, cachorrinho, e espera. Porque eu acho que se teve um grande ganho, é que a gente aprendeu que não precisa ser só isso ou só aquilo. Dá para ser isso e aquilo, isso ou aquilo. Então, o que eu quero dizer é, passado isso tudo, e vai passar, a gente terá tido um grande aprendizado de como a gente pode expandir o alcance e o horizonte da sala de aula. O que eu diria, só para complementar, né, na fala do Marcelo, acho que 2 coisas. Primeiro, que a gente tenha um olhar bastante cuidadoso para dentro de casa, primeiro, porque é impressionante como nós temos talentos, e é natural que toda instituição, toda organização tenha pessoas que são brilhantes e que a gente nem sabia, mas que tem lá são familiarizados já com uma série de questões tecnológicas, enfim, e o quanto essas pessoas puderam ser úteis e quanto elas se esforçaram, o quanto elas se doaram de uma forma generosa nesse momento para poder ajudar os colegas, para poder ajudar. A gente viu muito disso na nossa rede, porque sempre tinha lá dentro de uma escola alguém que conhecia melhor, que sabia melhor, que tinha mais condição de ajudar nesse sentido. E confesso também que eu acho que a crise ela nos traz uma coisa de solidariedade, mas de engajamento como eu nunca vi, né? Então, assim, a gente pôde experimentar e pôde perceber esse engajamento como nunca houve, assim, de ter as equipes das escolas conectadas como nunca, assim, elas, embora distantes, né, tendo que ter esse distanciamento, mas ao mesmo tempo tão próximas, né, umas das outras e se ajudando o tempo todo, né? Isso foi o que mais a gente pôde perceber nas nossas escolas, assim, e isso em todas as equipes. A equipe
pedagógica deu banho, mas a equipe administrativa estava lá, porque cada um sabia ou tinha um trabalho durante esse período, né, seja a equipe comercial ou mesmo a administrativa, de poder ajudar na formação das turmas, ligando antes, avisando os alunos que eles tinham que se conectar, ensinando o aluno a se conectar, junto com os professores, enfim, fazendo todo esse processo de rechamada, enfim, para que as coisas pudessem entrar depois numa rotina, e isso acabou depois acontecendo naturalmente. Mas acho que a gente experimentou, de fato, né, uma situação que eu acho que talvez... a gente não tem um histórico no Brasil, né? Assim, eu acho que, como o Marcelo disse, o que mais se assemelha a isso é algo que nem os nossos avós, né, puderam ver muitas vezes, ou se viram, enfim, ficou tão lá atrás, porque foi uma coisa que aconteceu em 1918, enfim, a gente não tem essa experiência, a gente não tem um paralelo para poder, né? E uma coisa que eu brincava, que eu dizia que eu emprestei aquele pensamento de que no dia que nasce uma criança, nasce uma mãe, quando as mães estão apavoradas, elas costumam ouvir isso logo, né? Aqui aconteceu algo muito semelhante, porque no dia que nasceu uma aula online, nasceu um aluno online, nasceu um professor online, nasceu uma escola que teve que se moldar a esse formato. Então, assim, acho que essa é uma experiência que ela vai nos ajudar para a vida inteira, né? Tem um outro ponto que eu acho muito importante falar, que é em relação a essa questão da tecnologia para os dinossauros como eu, né? Enfim, as pessoas que tinham, talvez, eu acho que a gente nunca teve muita aversão à tecnologia, não é a questão, a palavra não era essa, mas a gente nunca teve muita paciência também, porque não somos nativos digitais, né? Toda essa tecnologia, ela foi sendo acoplada à nossa vida, e a gente foi convivendo com ela, a gente sabia que ela estava ali, enfim, e de repente a gente cai numa situação que tinha que fazer vários, né, como o Marcelo disse ali, no começo foram 5 webinars numa semana, depois eles foram caindo para 3, 2, enfim, e a internet, ela passou a fazer parte da nossa vida, isso que a gente está fazendo aqui agora, né, cada vez mais comum. No começo a gente nem tinha muita paciência de ficar muito tempo aqui, depois a gente começou a perceber que isso já não era mais um problema, os calos viraram aqui agora com esses fones de ouvido, mas enfim, essa é uma realidade que a gente teve que se adaptar, e também viu que não era também nenhum bicho de 7 cabeças, né? A tecnologia, ela pode sim, ela deve ser e ser tão somente um aliado, né? Ela não pode ser um problema e também não é a solução de todos os problemas. Ela é um aliado, ela está aqui, e eu tenho certeza que todos nós, a gente também não vê a hora de poder voltar para as nossas escolas, porque a escola, ela tem uma riqueza, ela tem uma importância na vida das pessoas, na nossa vida, mas também na vida dos nossos alunos, na vida dos nossos professores. Existe o espaço físico que nos abraça, né? É ele que tangibiliza o que é a escola, os corredores, aquele barulho, isso é uma delícia, sabe? E as pessoas não querem, as pessoas hoje, as crianças, elas dizem, elas sentem falta disso. Os nossos alunos sentem falta da escola, tanto quanto nós sentimos falta da escola. Então, isso não vai mudar, né? Como o Marcelo disse, eu acho que a gente tem que estar preparado, na verdade, para poder fazer esse reencontro, né, de todos nós, dos alunos e da escola, né, que tem que estar preparada para receber, enfim. Agora a gente vai começar um novo dilema, que essa escola, se as aulas serão semipresenciais, se serão híbridas, como que isso vai se dar aqui. E a verdade é que ninguém sabe, e também ninguém tem que ter essa resposta. A resposta, ela acontece de acordo com que essas realidades vão se formando. Vão se moldando. Vão se moldando, porque uma coisa só é certa, né? O nosso papel é garantir, em todos os aspectos, a segurança dos nossos alunos, dos nossos professores, das nossas equipes, esse é o nosso papel, inclusive como educadores, né? Poder dar esse suporte e poder garantir essa segurança. Então, acho que a gente ainda precisa de calma para poder construir tudo isso, e a resposta vai vir na hora certa, a gente só tem que estar atento a ela.
Desculpa, Laura, a gente fala demais, né? Maravilhoso, na verdade, já dá para refletir bastante, maravilhoso. E vocês tocaram até brincando com esse novo normal também, antes da pandemia tinha um pouco da tecnologia, né, que estava pegando muito espaço. É claro que a gente viu vocês falando da importância da tecnologia, mas ao mesmo tempo a importância do presencial, né, o quanto que faz falta, o quanto vocês estão conseguindo lidar, mas que provavelmente, em primeiro lugar, com certeza é a vida, é a segurança, mas quem sabe, segundo o movimento, a tendência talvez seja mesmo esse modelo híbrido, mas não quer dizer que o presencial tenha morrido, as crianças, os professores, esse contato, acho que você falou da escola, né, a importância, tem algo que é vida, né, o contato, isso é muito importante, e aí entra as habilidades, e aí entra uma coisa que você falou também, José, da adaptação, que vocês conseguiram se adaptar, e o que está por vir também é algo que a gente não sabe, mas estamos prontos, e não prontos, que a gente não sabe, para essa adaptação, né? E das limitações, porque, veja, aí eu vou falar do nosso negócio, né? Um professor em sala de aula usando uma máscara, aluno em sala de aula usando máscara, essa interação, ela já é por si só prejudicada, né? Então, tem uma série de coisas tem coisas que a gente vai conseguir resolver, tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, porque não tem solução para isso, né? Você não tem como, enfim, ainda não, né? Então, assim, essa solução aqui ainda é a solução hoje mais adequada para o momento que a gente está vivendo, né? Não adianta a gente querer também ficar enfeitando demais esse pavão, assim, não há porquê, né? Ele já é por si só um problema que a gente tem que administrar. Por que a gente vai criar mais problemas também para botar no meio no meio dessa relação? Então, acho que a gente, de novo, acho que a gente precisa ter tranquilidade para poder dar conta das coisas que estão aqui ao nosso alcance, né? Eu vejo que, assim, como você disse, acho que já tinham algumas questões que vinham sendo colocadas talvez há décadas já, mas que já se vem falando desde que a tecnologia... Aliás, assim, né, se a gente for ver ao longo da história, a gente vai ver que isso não é também nenhuma novidade, né? Quando o rádio foi inventado, todo mundo achou que ia ser o fim da bicicleta, sabe? Assim, as pessoas vão inventando umas coisas meio malucas no meio disso, né? A televisão, sabe, ia acabar com a escola, né? Ia acabar com o livro, né? O cinema, enfim. E agora a gente está tendo que lidar com isso, né? Está tendo que lidar com a internet, está tendo que lidar com excesso de informação, com excesso de notícias que não são verdadeiras também, e com as quais a gente precisa ter muita cautela para poder lidar. E volto a dizer, esse é o nosso papel de educadores, de poder abordar isso, de poder trazer sempre que isso é possível. A pandemia trouxe uma coisa que ela é inevitável da gente não falar, né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre essa desigualdade, sobre essa questão do racismo, sobre que a gente vive num país tão rico, que tão maravilhoso como é o Brasil, mas que tem tanta dificuldade de pessoas que sequer têm hoje água encanada nas suas casas, que não tem o mínimo para existir, para sobreviver. Isso é lamentável e a gente precisa, né? A gente não pode simplesmente aceitar isso e achar que está tudo bem, porque não está tudo bem, né? E a pandemia trouxe isso, ela trouxe essas questões para que a gente olhe para elas e se incomode de verdade, porque elas são incômodas e elas estão ali ocupando esse espaço. Agora, quando a gente vê quais são as oportunidades que a gente tem aqui também, elas são gigantescas, né? E uma delas é quebrar exatamente esses falsos mitos, né, que vem sempre e tal, porque, na verdade, o dia que a tecnologia puder substituir o professor, puder substituir a sala de aula, a gente, pelo amor de Deus, né, vamos combinar que nós estamos com problemas muito mais sérios do que a nossa existência só como escola, né, porque acho que tem muitas outras coisas que vão estar por trás de tudo isso. Mas aí agora deixa o Marcelo falar um pouco também sobre isso. Eu já acho que está brilhante a sua colocação, José. Eu acho que é bem por aí. Vamos aprender o que realmente é essência, né? Eu acho que é basicamente disso que nós estamos falando. E aí foi interessante, porque o Marcelo colocou isso do novo normal, eu falei da tecnologia, e aí o José entra com essa parte do professor, né? Porque também entrava do acabar e não. O quanto que é importante, né, Marcelo? E nesse processo, o CNA de março para agora, pelo que vocês falaram, parabéns, né? Vocês conseguiram, vocês enfrentaram esses desafios.
mas tem algo que vocês estão percebendo, falando da parte mais pedagógica, que ainda tem que ser mais lapidado, desenvolvido? Porque foi algo rápido, com sucesso, com certeza, por todos que vocês estão contando, mas tem algo que vocês estão percebendo, poxa, aqui a gente vai querer dar um foco maior para fortalecer mais? Tem várias coisas, obrigado pela pergunta, Laura. Uma das questões, tem desde questões assim mais pedestres, mais operacionais, como, por exemplo, fazer prova. As nossas provas foram todas pensadas para ser aplicadas presencialmente. E aí primeiro a gente fez algo bastante provisório para o semestre passado, entendendo que boa parte da nossa rede vai permanecer no segundo semestre à distância. E alguns alunos vão optar por permanecer à distância no curso todo. A gente está agora estruturando isso de uma forma mais coerente. A mesma coisa com lição de casa, com o famoso homework, né? No CNA a gente tem um nome mais fancy, que é Consolidation Lessons, mas nada mais é do que lição de casa. Então, também estamos, nesse momento, fazendo a adaptação de todas elas para uma forma que fique mais amigável para os alunos. Então, existe um desafio, digamos, de ordem operacional. Mas também existe o desafio de construir relacionamento, e eu volto àquela fala lá de trás que eu citei o José Carlos, que é, a imensa maioria dos nossos alunos já tinha esse relacionamento construído na escola. Agora, como que a gente vai fazer, especialmente com turmas de alunos ingressantes, as turmas de iniciantes, como que a gente vai fazer isso, essa mágica acontecer no bidimensional, né, da tela, isso que a gente está vivendo aqui, por exemplo. Então, acho que temos ainda grandes desafios, e eu entendo que a gente tem que se acalmar um pouco e ver o que nós vamos fazer com isso. Por exemplo, a gente estava buscando uma solução outro dia de equipamento para a sala, aí fomos para a sala de aula, põe a câmera, não põe a câmera, faz assim, faz assado. Eu falei, gente, calma, é provisório, a gente não tem que ter uma solução para que isso seja eterno, porque não é isso que vai promover a aprendizagem. Isso está dando conta desse período de transição que a gente está passando. Então, sim, a gente tem desafios, já enfrentamos alguns, obrigado pelos parabéns, eu acho que muito humildemente, eu quero dizer que a gente tem um sucesso maior do que a gente imaginava, pelo menos é a minha percepção pessoal, mas eu acho que a gente ainda tem, assim, um grande caminho a trilhar aí para diante. E só uma coisa que eu acho importante dizer também, que assim, né, sem esquecer também que tecnologia, nós vivemos numa época em que o novo é substituído o tempo todo pelo novíssimo, e vai continuar sendo assim. A maior característica desse século é como tudo é efêmero, sabe? Tudo passa muito rápido. Então, para as escolas, eu acho muito importante que a gente tenha sempre em mente que, sabe aquela frase que diz que o ótimo é inimigo do bom? Sabe, às vezes a gente fica buscando, sabe, soluções mirabolantes ou algo que seja tão... E não precisa. Sabe, eu acho que menos, né, usar o que tem, saber fazer uma boa pesquisa, estar bem assessorado nesse sentido, buscar soluções que estejam prontas no mercado e que possam ser adaptadas, né? Essa foi a razão pela qual nós fomos buscar o Zoom como parceiro aqui, como a gente trouxe para nos ajudar nesse sentido, e não desenvolver uma plataforma proprietária, porque isso leva tempo, investimento, a segurança que todo mundo no começo falava do Zoom e tal, depois se percebeu que, na verdade, isso não passava de um grande mito, porque nós não tivemos absolutamente nenhum problema nesses dias todos usando essa plataforma. Então, assim, existe... Pois é. E quantas horas, né, com quantas turmas, em tantos lugares, quer dizer... então, às vezes, buscar essas alternativas, porque senão elas vão ficar ultrapassadas em pouco tempo. Daqui a pouco isso não é mais nada disso, daqui a pouco já inventaram outras tantas, né? Eu acho que isso que é o mais importante, a gente saber usar o que existe, né, a nosso favor, e saber fazer essa seleção bem, né, rápida e adequada para colocar. E tem só mais uma coisa também que eu acho importante dizer que como a gente vem dizendo, acho que primeiro, né, respirar, né, colocar uma noite, às vezes, no meio de um problema, poder sentir e saber exatamente para poder tomar a decisão mais acertada, porque também aquilo que é feito muito sem medir as consequências, também tem uma tendência a não dar certo, né? Acho que é saber o equilíbrio disso e poder não demorar demais, obviamente, porque senão a gente perde tempo importante, mas sabendo que existe um tempo para que as coisas também possam amadurecer e que a gente possa tomar essa decisão
mais acertada, sabendo que, de novo, o ótimo é inimigo do bom, e às vezes, se eu esperar demais, se eu for querer formatar demais, vai perder, e não há porquê, né? Eu acho que é um pouco isso. O Marcelo estava falando de uma coisa, de uma experiência que a gente teve para montar esse esquema das aulas, que em princípio vão ser híbridas, de ter uma parte de alunos em sala de aula, uma parte em casa, enfim. Mas aí uma coisa que aconteceu foi que a gente estava lá testando equipamentos e chegou um estagiário, não é estagiário, porque ele já está conosco já há mais tempo, mas um menino muito jovem, que é de tecnologia, ele falou, tem uma outra forma. Foi lá, pegou o celular dele, transformou o celular dele numa câmera, e nos mostrou que às vezes tem outras soluções também, e não é Mambembe não, porque a qualidade da câmera do celular era melhor do que a da webcam que a gente estava testando naquele momento. Mas, de novo, saber ouvir, dar voz para essa nova geração que também está aqui, que ávida, que conhece e ávida por nos ensinar. Perfeito, eu acho que está ótimo, né? Muito obrigada pela participação dos dois e parabéns mais uma vez, porque com certeza a gente tem que frisar isso, parabéns, enfrentar os desafios, e acho que assim, não parabéns só para vocês, mas para todos os educadores, para todas as escolas, os alunos, para todo mundo, para todos nós que estamos nesse momento único, como tudo na vida, mas que tem algo que é mais forte, né? Essa pandemia, o isolamento e tudo mais. Então, muito obrigada. Por nada. E eu quero, se você me permite, Laura, deixar um último recado, considerando os professores, gestores escolares que estão nos assistindo, aqueles que já são e os que não são ainda parceiros do CNA na escola. Se eu tivesse que dar um conselho, se conselho se fosse bom a gente vendia, né? Mas esse vai de graça. E que eu acho que serviu muito para nós. Muito cuidado com as certezas. Algumas são inegociáveis, como o propósito que a gente falou lá atrás e tudo. Mas certas outras, eu acho que veio toda essa pandemia, toda essa história, para questionar uma boa parte das nossas certezas. Então, se eu puder deixar uma palavra de reflexão para quem está nos assistindo, volta para sua escola, senta lá, baixa um pouquinho o filtro das certezas absolutas que você tem, sem nunca negociar a identidade da sua escola, quem ela é e quem ela quer ser. Mas, acima disso, baixa um pouquinho a certeza, porque as crianças não sabem, porque a tecnologia vai atrapalhar. Baixa um pouquinho as certezas, ouve genuinamente, porque há preciosidades que as certezas nos impedem de ver. Elas viram uma tela, um muro, uma barreira, que nos impede de ver essas preciosidades que podem nos ajudar a atravessar essa e tantas outras crises. Existe uma história, e com isso eu concluo a minha fala. Existe uma história que, como todo bom conto, é reivindicado por várias culturas diferentes, mas é basicamente a história de um rei que estava numa situação muito complicada, numa guerra, sempre essa história, e ele pediu aos sábios do reino que criassem para ele uma oração, um mantra, dependendo da cultura que você está usando, para que ele pudesse passar por essa situação. E nenhum dos sábios do reino conseguiu. Aí um senhor já mais velho, que era criado do palácio, foi criado do pai desse rei, chegou para ele, deu um papelzinho e falou, quando você estiver numa situação desesperadora, abre esse papelzinho e lê o que está escrito aí dentro. Longa história, guerra, aquele papo todo, ele foi lá, o rei foi lá, abriu o papel e estava escrito, isso também vai passar. E efetivamente passou, ele foi bem sucedido, o reino foi muito feliz, e quando ele estava muito feliz, o mesmo criado chegou para ele e falou, lê de novo aquele papelzinho. Mas está tudo tão bem, mas lê de novo. E estava escrito, isso também vai passar. O que eu quero dizer é que, quando a gente está dentro do problema, parece que é o pior do mundo. Mas nós, como espécie, a gente já passou por coisa tão grave ou pior. Então, vai passar, teremos novos bons períodos e teremos novos problemas lá na frente. Mas quando a gente está disposto a fazer isso juntos, a coisa caminha de uma forma bem mais legal. Obrigado. E eu acho que é uma reflexão, até com base no que o Marcelo disse, mas eu já ouvi de muita gente falar que o ano de 2020 é um ano para ser esquecido. É um ano que vai ser o ano que a gente vai sentir falta dos abraços, está sentindo falta desses abraços, desse convívio social, de ter perto as nossas famílias, os amigos, enfim. Mas eu acho que tem tanto aprendizado, acho que tem tanta coisa boa que surgiu nesse período,
que eu tenho certeza que quando tudo isso passar, o ano de 2020 ele vai entrar numa outra categoria, mas vai ser do ano realmente que vai ser inesquecível, mas inesquecível pelas coisas boas, pelo que a gente está vendo, pelo excesso de produção, acho que intelectual, de tanta, sabe, de tanta coisa boa que vem aparecendo também. Que a gente não esqueça disso, né? Que a gente tenha sempre essa capacidade de olhar para que todo copo meio vazio, ele também é meio cheio, né? E olhar para as coisas boas e poder se reencontrar no meio de tudo isso e acho que se reinventar, porque da mesma forma, acho que ninguém nasce sabendo, mas a gente nasce aprendendo e vai morrer aprendendo, né? Acho que isso é o importante, né? Passar por essa existência aprendendo. E o que não falta é ensinamento. É isso. Obrigado. Perfeito, adorei a conclusão dos dois, obrigada. E é isso, a sociedade ela está em constante transformação, né? Como vocês colocaram, algo que é distante, até hoje estamos em constante transformação, entra aí a adaptação, a ressignificação. Bom, muito obrigada mais uma vez. E só para reforçar para o pessoal, essa semana nós ainda teremos mais uma live, quinta-feira, dia 6, às 17 horas, com o tema O Estudante, protagonista do ensino médio, na era da complexidade. No Facebook também, nos acompanhe. Obrigada mais uma vez, boa semana, parabéns e boa sorte em tudo, nesse processo todo de adaptação e do que está por vir ainda, hein? Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.